Sejam bem-vindos a mais um episódio do MaiaCast. No episódio de hoje, nós já estamos no meio do ano, vem o inverno, junto com o inverno, o frio e as doenças respiratórias. E aí, nas escolas, a gente já sabe, parece que todas as crianças estão doentes ao mesmo tempo. Isso impacta na rotina em casa. Os pais sofrem com as tosses, as febres, as noites mal dormidas. E será que é só o frio que causa tudo isso? Hoje a gente vai desmistificar essas dificuldades que os pais encontram durante o inverno. E para nos ajudar, para esclarecer e dar dicas, eu tenho aqui comigo a médica pediatra com área de atuação em pneumo, doutora Fernanda Bressan. Seja bem-vinda, doutora Fernanda. Obrigada. Primeiro eu queria agradecer o convite do Laboratório Maia por estar aqui com vocês para a gente bater um papo sobre isso, que eu acho que a gente vai falar um pouco dessas doenças que são prevalentes o ano todo, mas talvez mais prevalentes nesse período do inverno. Sim, e para a gente começar, eu já falei das escolas, porque o seu público, os pequenos, estão concentrados nas escolas, nas creches, e aí eu queria que você falasse para a gente um pouquinho, por que justamente nesse período do ano, as salas mais fechadas por conta do frio, por que vem a prevalência, esse aumento das doenças respiratórias? É o que a gente observa, na verdade, também é a sazonalidade, a época de circulação viral que aumenta. Se bem que depois do Covid isso mudou um pouco, a gente viu influenza em dezembro do ano passado, surtos de influenza, mas agora de novo começam a circular, a maior circulação viral, E aí a gente acaba que as pessoas ficam por a época mais fria, mais chuvosa, e as pessoas acabam ficando mais aglomeradas, em ambientes mais fechados, o que colabora para a proliferação desses vírus, para a contaminação e disseminação viral, que é a maior prevalência, as infecções virais. Sim. E aí quando a gente pensa em criança, acho que tem muito também de comportamento, Isso. É diferente do adulto, que, por exemplo, a questão da etiqueta respiratória ali, Espirrar, de você orientar. A criança, ela não tem essas regrinhas bem estabelecidas. Você, assim, no dia a dia, no consultório, com os pais, você tenta trabalhar isso? É possível, A pergunta é essa. Difícil, Ainda mais se a gente pensar numa creche, numa escolinha, onde essas crianças ficam institucionalizadas. A troca de brinquedo, eles levam muito a mão na boca, põem os brinquedinhos na boca, então isso às vezes fica um pouco difícil, até para o próprio controle da própria escola. Então o ideal é realmente que a criança não vá doente para a escolinha, justamente para evitar essa disseminação. Mas uma vez que há o contágio, que a criança foi percebida doente, ela deve ser afastada do convívio justamente para evitar a disseminação, porque a disseminação viral é muito grande e assim, justamente porque ambientes fechados, essa dificuldade dessa etiqueta, Enfim, essa troca que eles têm acaba que dissemina muito fácil. Sim. E o uso da máscara, por exemplo, na criança também, ele um fator... É complicado, a criança não fica com máscara e não é o único fator, assim, a gente viu até na própria pandemia isso, essa dificuldade, então isso é praticamente impossível de se instituir essa medida, O mais indicado mesmo é lavagem das mãos, na verdade é evitar que essa criança vá para a escola doente, que seria o primeiro passo, e mais uma vez que houve o contágio, assim, evitar o contágio seria lavagem das mãos, higienização das mãos, manter um ambiente mais ventilado possível, então janelas abertas, quando possível, nas salas. Então, ambientes mais ventilados, evitar aglomerações e a lavagem das mãos. Eu acho que a lavagem até dá para trabalhar, a lavagem das mãos, dá para trabalhar de forma bem lúdica com as crianças, Porque, às vezes, uma musiquinha, uma brincadeira, elas pegam, vão naquela onda. Mas o restante é difícil mesmo. Como que você vai convencer uma criança de tentar ali tampar, o momento a troca de brinquedos, enfim. Sim, muito difícil. levam tudo na boca, Não, é ser criança. Também não dá para não ser criança. E aí, falando nessa questão das doenças respiratórias, a gente hoje em dia fala muito dos vírus, porque até o Covid mesmo ele veio e ganhou toda essa força depois aí da pandemia, mas as bactérias também sempre tiveram seu lugar e acabam causando aí muitas infecções nesse período também. Queria que você falasse um pouquinho para a gente nessa importância aí de diferenciar
de buscar um médico, né, para estar diagnosticando? Eu vou tentar falar um pouquinho, assim, o que a gente... Na doença respiratória, os sintomas predominantes são os sintomas nasais, né? A congestão nasal, a coriza, a tosse. Isso a gente vê muito nos quadros de resfriados, né? Resfriados e gripes. Às vezes é difícil diferenciar no início do quadro, realmente. Porque, por exemplo, o influenza, ele vem acompanhado de uma febre alta e persistente, que às vezes assusta a mãe nas primeiras 48 horas. E às vezes uma infecção bacteriana também vem acompanhada de febres altas e persistentes. Então a febre por si só não é um sintoma. E a gente também tem infecções virais graves que não são acompanhadas de febre. Então a febre é um sintoma, é um sinal, mas não é a doença em si. Então febres altas e persistentes que duram mais do que 72 horas, a gente fala que, normalmente, infecção viral, algumas, elas se resolvem em torno dessas 72 horas a febre. Então, uma febre que dura mais de 72 horas, deve ser procurado atendimento médico para a criança, essa criança deve ser examinada. Uma criança sonolenta, prostrada, é um sinal de alerta. Aquela criança que você medica, passa febre, ela está ali esperta, ativa, a gente fala, opa, essa criança está ok, dá para esperar, dá para acompanhar. Então, uma criança com uma sonolência excessiva, prostrada, é um sinal de alerta. O desconforto respiratório, ele pode estar presente tanto nas infecções virais quanto nas infecções bacterianas e também é uma medida, é um sinal importante na hora de se pensar na ida ou não à emergência. E como é que você vai saber o desconforto respiratório? Normalmente é aquela criança que respira rápido, de forma irregular. A mãe pode observar que embaixo, assim, na barriguinha, entre as costelinhas, você vê aquele movimento dela puxando o ar com mais dificuldade. É aquela respiração rápida e irregular mais mantida. Porque às vezes até uma própria obstrução nasal leva a criança a ter um desconforto respiratório. Então a gente fala, lava o nariz com soro, faz uma nebulização para ver se ela realmente está cansada. Então aquele desconforto respiratório realmente mantido. Uma respiração mais rápida e irregular, que a gente chama de taquipneia ou taquidispneia, é um sinal de alerta que também deve procurar auxílio médico. Porque às vezes o pai e a mãe não é capaz de diferenciar e ainda assim isso é um sinal de alerta. Sim, e nesses momentos, né, quando os pais estão ali, estão em dúvida se é um quadro viral, um quadro bacteriano, o médico que vai ser, né, o profissional que vai conseguir fazer esse diagnóstico. E eu queria que você falasse um pouquinho também sobre a importância de não tentar iniciar um tratamento, porque a gente sabe que muitos pais, às vezes a criança já tem um histórico, uma recorrência, essas sinusites, as ites aí, né? E já tem a prática e aí de já tem a se prática, medicar, né? Já fui na doutora Fernanda, ela já passou esse antibiótico aqui, então começou ali um sintoma ou outro, vou iniciar de novo o antibiótico que sobrou. Muito cuidado com isso, porque é o que a gente estava comentando. A maioria das infecções são virais. Claro que algumas crianças complicam com infecções bacterianas ou já abrem um quadro com infecção bacteriana. E aí os leigos, a população geral, não é capaz de fazer essa diferenciação. Então, o antibiótico ele tem que ser indicado por um médico, por um profissional de saúde. Então, hoje em dia, a gente estava até batendo um papo sobre isso, que hoje em dia a gente tem os testes rápidos, que são possíveis fazer no laboratório. O laboratório Maia disponibiliza esse teste, onde às vezes a gente consegue diferenciar já nas primeiras horas de sintomas se isso é uma infecção viral, que aí no teste a gente consegue, que são as infecções mais prevalentes nessa época, o influenza A e B, o vírus sincicial respiratório, que é um grande responsável pelas bronquiolites, o próprio Covid. Então, no teste rápido, a gente já consegue aí quatro patógenos que estão circulando agora. A gente fala de pandemia de Covid, mas esses dias eu peguei um quadro de Covid num bebê de 20 dias de vida. Nossa. Então, e foi o teste rápido que nos ajudou. Então, o vírus sincicial respiratório, que é um vírus que está circulando agora no momento, que é o maior causador da bronquiolite, nesse teste. Então, a gente pega um lactente menor de 6 meses com um sincicial respiratório positivo, a gente, já fica em alerta porque pode evoluir para uma bronquiolite, que é o maior causador das bronquiolites. Então, a gente já tem que ficar atento porque nesses pacientes menores de 6 meses tendem a fazer quadros mais graves, onde a evolução pode não ser satisfatória. É um caso que vale a pena, né, doutora, fazer o teste. Então, o teste. Então, às vezes, a gente direciona já o paciente para o laboratório para colher o teste, porque também já nos ajuda. Um influenza,
que é o influenza A e B, que a gente também pegou surto. Vocês devem ter visto muitos casos positivos do A e agora alguns, o A principalmente, que é um vírus que quem teve um filho que teve influenza A sabe o que eu estou falando. Febre alta e persistente, criança prostrada, isso é infecção bacteriana ou isso é uma infecção viral? E aí o teste nos ajudou muito nesse momento, porque aí tem intervenção também, crianças menores de 5 anos têm medicação para fazer, que são os antivirais, especificamente no influenza A, para evitar a síndrome respiratória aguda. Então, o teste também nos ajudou nessa questão, às vezes, da diferenciação nessas primeiras 48 horas para saber se isso é uma infecção bacteriana ou se isso é uma infecção viral, como é que a gente vai direcionar esse paciente. O importante é a gente direcionar e, enfim, diagnosticar e, de repente, fazer essa diferenciação. A gente estava falando, é um teste rápido, ele tem uma sensibilidade boa, né? Está em torno de que uns 80%. 80 e poucos por cento. Então, ele tem uma sensibilidade boa e uma especificidade muito boa. Então, a especificidade é o que é o que marca, né? Então, se ele é bem específico para aquilo, se der positivo, a gente sabe que é aquilo. Então, isso nos ajuda a nortear um tratamento adequado e nas orientações também. Olha, deu um positivo no essencial respiratório, a evolução pode ser assim, assim, assado. É o influenza, vale começar o oseltamivir, que é o Tamiflu, ou não, então eu acho interessante essa questão. Sim, e aí já pensando para o lado das doenças bacterianas, né? Você falou hoje no Instagram, né? A gente já assistiu lá no Instagram sobre a vacina. E aí eu queria que você falasse um pouquinho aí do pneumococo, sorotipos. Eu achei, assim, eu fiquei muito feliz com a entrada da Pneumo 20 pelo SUS. Em 2010, a Pneumo foi iniciada a vacinação pneumocócica pelo SUS. A partir de 2010, o que os trabalhos mostraram? A redução das internações e mortes por pneumonia a partir do advento da vacina em 2010. Porque se a gente for parar para pensar, a maior causa de morte e internação em crianças menores de 5 anos é pneumonia. Então, quando o SUS traz essa notícia de que vai ampliar essa cobertura com a chegada agora da Pneumo 20, então é uma coisa a se comemorar. Então, a vacina até agora, até de 2010 até agora, 2026, era feita a Pneumo 10 pelo SUS. No segundo mês de vida, com 4 meses, um reforço com 1 ano. Então, agora, com a chegada da Pneumo 20, ela vai continuar sendo feita assim, só que primeiro eles têm que acabar com os estoques da 10. Então, vai ser uma transição. Então, vai ser feito agora com 2 meses, no 4º mês vai ser a 10 ou a 13, e aí o reforço com a 20 com 1 ano. Então, isso vai mudar um pouco o nosso calendário e a gente também tem uma expectativa muito boa na questão das doenças pneumocócicas causadas por isso. Aí a gente estava batendo papo falando sobre isso, o que é sorotipo, pneumo 10, pneumo 20, e aí para tentar simplificar, pneumococo é uma bactéria, é o Streptococcus pneumoniae, que é o maior causador das infecções respiratórias, meningite também, ele pode causar meningite, e aí existem vários sorotipos, que é como se fossem raça, igual tem cachorro, tem as raças de cachorro, Pitbull, Rottweiler. Então, os sorotipos do pneumococo são números, são vários. E aí, até então, era feito a Pneumo 10, que cobriam apenas 10 sorotipos. E aí, os trabalhos mostraram que existiam ainda 3 sorotipos que eram muito prevalentes, que as crianças ainda internavam muito por pneumonia ou doenças invasivas graves por esses sorotipos, que são cobertos pela Pneumo 20, que agora está entrando pelo SUS agora a partir de junho. Então, é uma boa notícia. É ótimo, né? Ótimo. E saber que está pelo SUS, que Exato. vai tornar mais acessível, né, para toda a população, é melhor ainda. Então, a gente vislumbra um cenário já melhor também para essas doenças. Sim. Que aí, assim, e a pneumococo, ela cobre qual doença? Eu falei meningite, pneumonia, mas as doenças respiratórias, otite, amidalite, então sinusites, a maioria são causadas por essa bactéria. A maioria, existem outras bactérias, mas a maioria por essa bactéria. Só de ir cercando, né, Exato. doutora? O que puder ser feito, assim, e vacina, então, acho que, assim, que a gente estava falando da prevenção, então a vacina é uma prevenção. Sim. E aí, pensar também que entrou pelo SUS a vacina para o essencial respiratório para gestantes, então isso começou no final do ano passado, e aí já no início desse ano as gestantes já estão sendo vacinadas. E qual é o impacto disso para a gente, assim? A gente percebe já agora, nesse inverno, a diminuição de internações por bebês, assim, a bronquiolite continua existindo, lógico, o essencial respiratório continua circulando, mas
a gente tem visto a diminuição da internação com gravidade por bronquiolite pelo sincicial respiratório. Então, isso é uma outra coisa, assim, que tem feito... A gente tem visto um cenário diferente. Então, as crianças continuam tendo sincicial respiratório, sim, mas o impacto disso nas internações, e principalmente internações em UTIs e com gravidade, a gente já nota sim. Agora, a partir do advento dessa vacina. Era e ainda é, em alguns casos, algo que se torna muito grave. Muito, né? Gravíssimo. Para crianças tão pequenininhas. E tem os fatores de risco, né? Os bebês menores de 3 meses, menores de 6 meses, mas principalmente os menores de 3 meses, com bronquiolite, antigamente era igual uma internação. Então, assim, a gente percebe já um impacto na diminuição de internações, principalmente esses casos graves. Eu tive pacientes que foram para UTI, pacientes que ficaram internados, entubados, então, assim, é um cenário muito ruim. Então, o governo já teve esse movimento, então já está sendo feito em gestantes e nos bebês, aí só que para bebês não são todos. Aí tem os grupos, aí prematuros, cardiopatas, aí tem os grupos onde a gente faz o laudo e essas crianças são vacinadas nesse período da sazonalidade que vai agora até agosto. Então tem essas duas vacinas, essas duas novidades, a do sincicial respiratório, que está sendo feito em gestante, em alguns bebês, e agora a pneumovite. E acho que assim, é bom a gente reforçar também sobre a vacina da gripe, né? A gente porque é o básico, né? Mas o básico que funciona também, né? Então, assim, o influenza, que é o causador da gripe, né? Das gripes, ela também tem a cobertura vacinal. Mas eu tomei a vacina do influenza ano passado e gripei. Sim, gente, são vírus e são sorotipos diferentes, vírus sofre mutação. Mas ainda assim, a gente deve vacinar, porque ela cobre contra alguns sorotipos e o influenza é uma doença grave que também pode levar a bronquiolite, que também pode levar a síndrome da respiratória aguda. Então, essas crianças, principalmente os menores de 5 anos, devem ser vacinadas. E a gente está agora no período do ano onde a vacina do influenza está sendo feita. Para os bebês, a partir de 6 meses, são feitas 2 doses, uma dose com diferença de 30 dias, com intervalo de 30 dias entre elas. Ótimo. E aí, vacina é igual à prevenção, mas tem algumas outras medidas. Você já chegou a falar aí sobre a lavagem nasal. Então, eu queria que você detalhasse para a gente um pouco mais dessas dicas, desses cuidados que os pais podem ter, pensando em, assim, enfrentar o inverno de uma forma mais amena, mais tranquila, né? É o básico, é o feijão com arroz. Então, assim, uma criança bem suplementada, uma criança com uma alimentação saudável, aleitamento materno é um fator protetivo. A gente falar de prevenção, a gente também fala da questão de uma boa noite de sono. A criança tem que brincar ao ar livre, então evitar aglomerados. Eu sei que às vezes é difícil, né? Mas evitar lugares aglomerados, bom senso, né? A gente tem bebês e às vezes evitar. Realmente a gente está numa época do ano onde maior circulação viral, então a gente não deve sair com os bebês assim, tão pequenininhos e expor eles a certos lugares, a certos ambientes, por causa justamente dessa época de circulação viral. Eu não estou falando que a gente não deve sair nem socializar, mas eu acho que tem que haver um bom senso. E evitar o contato. Se você tem um bebê na sua casa e se você vai receber uma visita de alguém gripado, você pede para evitar, é óbvio. Então, sim, esse bom senso. Evitar contato com pessoas doentes se você tem uma criança numa faixa etária de risco, que são os bebês, principalmente menores de 6 meses. Isso que eu iria perguntar. Esse período, né, que é recém-nascido, tem que exigir mais cuidados ainda. Quanto tempo, assim, pra gente já deixar estampado agora? Eu falo assim, 3 meses é a fase que a gente tem que ter mais cuidado, assim. A gente, lógico, tem as saídas para ir ao pediatra, coleta de exames, enfim. Mas eu falo que os primeiros 3 meses a criança tem que ficar mais em casa, que é justamente o período de maior risco das doenças respiratórias, né? E, enfim, é um bebê que nem tem o sistema imune, ainda está em desenvolvimento. Claro que a partir do 3º mês eu falo, gente, está liberado a ir da casa de amigos, né? A ir à igreja, mas sempre procurar ambientes abertos, ventilados, evitar contato com quem está doente, sabidamente doente, você não vai ter contato com aquela pessoa. Então, esse bom senso sempre tem que imperar. A lavagem das mãos, então, chegou da rua, lave as mãos antes de ter contato com a criança, com o seu bebê. Agora tem aquela questão do irmão, idade escolar. Esse aí é um conflito que eu vejo várias mães enfrentando. E aí a gente tem um bebê que chegou e tem um irmão que estuda. Aí eu já falo, gente, sabidamente o segundo filho vai adoecer muito mais do que o primeiro.
E quem é mãe sabe. Porque o primeiro filho, ele é o Ele é a fonte. Ele é a fonte, ele é o carreador, é quem traz. E aí você tá com um bebê em casa e tem um irmão que estuda. Então isso é muito difícil, né? Então quando esse irmão chega de casa, lavar as mãos, dar um banho nele, fala, cara, dá uma faxina. A lavagem nasal, às vezes, se aplicar um pouco de soro, você já ajuda muito essa questão do contágio. Então uma limpeza boa das mãos, dá um banhozinho na criança. Mas é difícil, às vezes, você manter assim. Essas crianças vão conviver, isso é óbvio. Sim. E um espirro, uma tosse, isso dissemina no ambiente. Mas, infelizmente, o segundo filho adoece muito mais que o primeiro. Então, você manter essa criança com uma cobertura vacinal, as vacinas em dia, a suplementação em dia, a ida ao pediatra, isso tudo ajuda, né? Tanto até na questão da orientação. Sim, e pensando, a gente, né, focou um pouquinho no recém-nascido, mas pensando nas crianças um pouco maiores, é muito mais sobre fortalecer mesmo o sistema imunológico dessa criança, a questão da alimentação. Alimentação saudável. Agora, a brincadeira também no ar livre, ter essa... Hoje em dia a gente está muito indoor, né? Muito dentro de casa, né? Hoje em dia as crianças, antigamente as crianças brincavam muito mais na rua, tomavam sol, que é o básico, né? Para vitamina D. Então acaba que a gente tem que suplementar a vitamina D hoje em dia porque ninguém toma sol. E aí, essa questão do brincar e ter contato com a natureza parece uma bobagem, mas é assim que a gente adquire imunidade. É tendo contato com a sujeira, com o tempo, com as coisas do dia a dia. Então, assim, hoje em dia está todo mundo muito dentro de casa, dentro muito do quarto, da sala com TV. Televisão e celulares, etc. Então, assim, uma alimentação saudável, uma boa noite de sono e brincar na rua e no quintal. Pegar na terra. Isso tudo ajuda no sistema imunológico da criança. Sim, ótimo. Doutora, e aí pra gente, né, já ir caminhando aí para o final, eu queria também que você falasse sobre os seus locais de atendimento, né? Eu imagino assim, eu sei que você já tem o título de Mãe das Mães, que eu achei o máximo esse título. Falei, gente, arrasaram. Mas fala um pouquinho, né, de onde que você atende. Eu estava falando com uma mãe hoje, uma mãe, né, de um paciente, que a minha vida de pediatra se divide entre antes da Fernanda ser mãe e depois, né? Porque você percebe que uma obstrução nasal, um nariz congestionado, que a criança não dorme. Eu ficava brava que eu estava às vezes de plantão e a mãe chegava com o neném e falava assim, doutora, eu não dormi essa noite porque o nariz está entupido. Eu pensava, gente, mas ela veio para o nosso corpo com o nariz entupido. Só o nariz entupido. O nariz entupido, a criança não dorme, não mama direito. Então é muito difícil realmente essas doenças respiratórias, porque a gente pensa assim, é uma noite mal dormida, é a mãe que no outro dia está exausta, então a prevenção e evitar seria o cenário ideal, mas quando a criança adoece, às vezes medidas simples, uma lavagem nasal, uma nebulização com soro, elevar um pouco essa cabeceira e observar, lógico, os sinais de alerta, desconforto respiratório, uma criança que não mama, uma febre alta e persistente, mas enfim. Eu trabalho na Clínica Lotus, eu faço atualmente só consultório, eu já saí da emergência, do pronto-socorro, amava fazer, mas hoje em dia eu fico só em consultório. E tenho o maior prazer de atender, eu tenho um carinho muito grande pelos meus pacientes. Parece que a gente, quando é pediatra, a gente faz parte um pouco da família, né? Porque você está ali, aquele acompanhamento às vezes mensal, e depois a criança vai, e depois chega um irmão novo. Então você acaba fazendo parte ali da história daquelas famílias. História mesmo, né? Não, e a gente estava bem conversando sobre isso aqui mesmo antes, assim. Como que as mães, elas são apaixonadas em você, não são só os pequenos, né? Acho que as mães até mais, porque realmente, assim, eu não sou mãe ainda, né? Mas eu vejo os relatos e eu imagino que realmente é desesperador para uma mãe você tá ali passando a noite com seu filho em claro, acordado, porque não consegue respirar direito, porque tá tossindo e às vezes se sentindo ali meio que incapaz de ajudar, de resolver. Então eu tento trazer isso, essa leveza e tentar mostrar, né, o que pode ser feito, quando agir, o que ela pode fazer e até que momento ela pode esperar. Então é essa leveza e essa orientação que eu tento trazer para meus pacientes, estou tentando mostrar aqui. Então, ter também o bom senso que tem algumas crianças que a gente está falando só das infecções, das viroses versus bacterianas, mas tem os pacientes que têm rinite alérgica, tem os asmáticos. Então, são pacientes que, às vezes, o desfecho também nesses cenários de
gripes e resfriados também são mais difíceis nessa população. É um tratamento mais demorado, né? São evoluções às vezes mais arrastadas. Então, também tem esses casos aí que também tiram o sono da mãe. Mas é isso. Doutora Fernanda, agora eu queria deixar aí um espaço, né, para você deixar uma mensagem, relembrar todas essas dicas, as mais valiosas que a gente deu hoje, para que as mães, de fato, os pais, né, consigam tocar aí esse inverno e os próximos com um pouquinho mais de tranquilidade. Primeiro falar que assim, o nosso calendário do SUS é muito bom e que não deixem de vacinar seus filhos, manter uma caderneta de vacina em dia, eu acho que isso é primordial. Então, como eu falei, da chegada de algumas vacinas, tanto para gestantes quanto para as bebês e crianças. E tem algumas crianças que têm direito a essas vacinas mediante a uma orientação, a um laudo. Então, ter o seu calendário vacinal em dia é o meu primeiro pedido. O segundo é saber diferenciar e quando eu devo procurar emergência. Às vezes as emergências estão lotadas. Então, assim, a mãe conhece seu filho. Então, quando você percebe alguns sinais de alerta, seu bebê está mais sonolento, prostrado, dificuldade para mamar, você também não vai ficar esperando 72 horas com ele em casa. Você deve procurar um atendimento médico. Febres altas e persistentes ou que passam das 72 horas, também deve procurar o auxílio médico. E algumas medidas simples, hidratação. Uma criança, quando está num quadro respiratório ou durante o curso de uma virose, ela deve ser bem hidratada. Às vezes a recusa alimentar é comum. Nessa fase a criança fica mais enjoadinha, não quer comer direito, mas mantenha seu filho bem hidratado, isso é um primordial, isso facilita até na questão imunológica. Você manter a criança bem hidratada, fazer um antitérmico no horário, monitorar essa febre, de quantas horas que ela está vindo e ficar atento, lógico, aos sinais de alerta. A lavagem nasal, às vezes, é uma medida simples. Então, pergunte ao seu pediatra, peça orientação como deve ser feito, para cada faixa etária, como que é o dispositivo mais interessante. Então, às vezes, uma lavagem nasal já facilita a criança dormir melhor, porque uma obstrução nasal, às vezes, atrapalha o sono, a criança fica mais agitada, mais agoniada para dormir, para mamar. É isso, eu acho que assim, são dicas muito boas e que com certeza vão ajudar aí os pais, né, a lidar nesse período do ano com as crianças. E acho que a prevenção nessa faixa etária, na infância, é o que tem de mais valioso pensando no futuro dessas crianças, né? Então, assim, o Laboratório Maia acredita que a informação é o melhor remédio, vamos dizer assim, né? É melhor a gente ter essas informações, ter informações sobre prevenção e agir antes, né? Agir antes de chegar a um quadro mais grave, antes de precisar, né? E assim, eu acho que você falou no início, você falou do laboratório, falando do laboratório, puxando a sardinha, mas às vezes o laboratório nos ajuda muito. Sim. Então, quantas vezes eu falo, Lu, eu preciso de um exame de urgência, eu preciso de um hemograma e um PCR, porque aí vem aquela criança já no 3º dia de febre, você vê que pode estar tendo um desfecho ruim, aí a gente urgencia e pede, porque a gente vê a questão dos leucócitos, a PCR, enfim. O painel viral, que também nos ajuda muito, às vezes, nos diferenciar nessas primeiras horas, se a gente vai ter que intervir de que forma. Então, às vezes, lógico, fora os sinais e sintomas clínicos, os laboratoriais também são muito importantes, às vezes, para nos nortear, para nos guiar nessa condução. Sim, e pensando aí nos exames laboratoriais, né, a gente falou do teste rápido, às vezes os pais têm aquele receio com a coleta em si, né? O teste respiratório, o teste rápido respiratório, ele é por SUAB, né, de naso e orofaringe. Porque eu acho que as pessoas têm aquele preconceito por causa do Covid, porque enfiava o negócio lá o atrás. O Covid, ele deixou traumas, né? Exato, não é igual o teste do Covid. Bom você ter falado isso, porque eu falo isso com as mães. Então, é um SUAB, é muito mais suave. Sim. É um desconforto ele é bem fininho. É um desconforto leve, mas a gente faz para nós e até para vocês pais. Vocês têm ali uma coisa mais palpável, realmente a influenza, é um essencial. É importante isso. O benefício ele é superior ao desconforto da criança. E eu acho, assim, né? E depois que os pais falam assim, eu achei que era pior. Então, assim, não é um exame, não é igual aquele do Covid que as mães falam, não, mas vai ter que enfiar o cotonete lá. Eu falei, não.
Mas realmente, eu comentei aqui porque eu sei que tem esse preconceito, esse verdade, receio. E por ser teste rápido também tem uma resposta, né, muito rápida em relação ao resultado e ao tratamento em consequência. Então, e até o que a gente pode esperar daquele quadro dali para frente, né? Sim. Então, assim, seguindo, né, o que a doutora Fernanda já apresentou aqui pra gente, dependendo do sintoma, da gravidade, do período de duração, tem que buscar o médico, né? Não tem jeito. Precisa mesmo fazer exames, né? Seguir com todo esse fluxo. Mas tem também os casos, né, doutora Fernanda, que é só aguardar, E os resfriados simples, né? Que é só aquela congestão nasal, aquela coriza, aquele mal-estar leve, aquela dorzinha de garganta. Não tem essa febre persistente. Que aí é isso, é hidratar a criança, nebulizar e saber que é autolimitado, que vai passar, que... Claro que quando o desfecho é diferente, aí sim, procurar um médico. Mas se você está vendo ali aquela criança com aquela cara de gripado, assim, aquela face assim, congestionada, aquele olhinho caído, você sabe que nos primeiros 72 horas, assim, 2, 3 dias, a criança vai estar pior, mas depois ela começa a evoluir com melhor, você vê que é a cara do vírus. Tá tudo bem, daqui a pouco passa e vida normal. E em alguns casos, as infecções complicam, né? Então, a gente fica de olho, às vezes, começa com uma infecção viral e aí faz uma co-infecção, uma infecção junta, ou... Então, quando que você pode pensar também numa complicação? Então, a criança vem do influenza, teve 2 dias de febre, e aí estava em casa, já estava afebril e já estava aparentemente apresentando melhora. Ela volta da febre. Isso é um sinal de alerta também, foi bom você ter falado. Então, o retorno da febre pós um quadro que já estava em resolução, um quadro viral, o retorno da febre sempre é um sinal de alerta. Chama atenção, porque pode ser que essa criança infectou já por uma bactéria. Então, ela veio de um quadro viral e por causa disso, acabou fazendo uma infecção bacteriana. Normalmente, as complicações são otites e as pneumonias nesses quadros pós-virais. E aí é tratamento aí antibiótico. Aí já é tratamento antibiótico, aí já muda o cenário. Sim, então aí mais uma dica. Quanto mais a gente vai detalhando, né? A mãe já fica em alerta. E acho que é o que é importante mesmo. A mãe saber, conhecer esses pontos em que ela tem que procurar uma ajuda. Exato. Né? Até onde ela consegue resolver aquilo dali, solucionar e quando ela precisa da ajuda da super doutora Fernanda. Quem dera. Mas, gente, é isso, doutora Fernanda. Muito obrigada. Foi um prazer. Né? Você viu que eu te falei como o nosso bate-papo flui, rápido, né? O tempo passa que a gente nem vê. E eu acho que ainda mais quando é um assunto assim, de relevância, é algo que é muito importante, que aflige tanto os pequenos quanto os pais. Então, eu sei que, assim, essas informações que a gente vai levar, com certeza, vão ter um impacto aí, Espero que a gente possa fazer a diferença, então, na vida de algumas crianças, de alguns pais aí. Com certeza. Muito obrigada pela sua participação. E a gente fica até o próximo podcast.